Em São Paulo, o Pablo Marçal subiu, né? Vamos analisar por que ele subiu e vamos falar dos problemas aqui. Quero reiterar uma coisa. Algumas pessoas reclamam que a gente fala do Pablo Marçal. Gente, você não falar, isso é igual você não ir no médico para não descobrir que está doente, né, Gabriel? Não, mas você vai muito no médico. Por isso que está sempre doente. Vocês entenderam? Uma coisa é você, que você sabe que eu não faço aqui. Quantos vídeos eu mostrei do Pablo Marçal aqui? Esse ano? 0, né, Gabriel? 0. Não tem vídeo. Este programa não dá palco para otário. Viu, Pablo Marçal? Que é o que eu acho que o senhor é, um otário. Não vai ter um vídeo do Pablo Marçal aqui. Eu não vou mostrar. Quantos vídeos do Bolsonaro eu passei esse ano aqui, Gabriel? Nenhum. Do Eduardo? Nenhum. Do Flávio? Nenhum. Do Carlos? Nenhum. Né? Do Gustavo Gaia? Nenhum. Do Nicolas Ferreira? Nenhum. E não passarei. Aqui neste programa não passarão, literalmente. Quantos vídeos da Damares eu mostrei aqui? Nenhum. E não vou mostrar. Não vou mostrar. Os nossos outros programas da casa, o N1, N2 e tal, eles mostram, mas é diferente, tem mais gente para debater, você consegue pulverizar a conversa, dá mais contexto. É outra coisa. Aqui eu não vou gastar o tempo, que é raro que a gente tem, que é 1 hora por dia só, tá? Porque fica dando gasolina, aí sim. E muitas vezes a gente já sabe a estratégia, gente. Estamos em 2024, ninguém mais é pego de surpresa em relação a isso. Isso começou lá atrás. Isso começou de modo mais ou menos consciente na era moderna, digamos assim. O pai fundador dessa história é o Silvio Berlusconi. Todos esses políticos se reportam a ele. Todos. Inclusive já falaram sobre isso. Inclusive o Bolsonaro. O Bolsonaro em 2015 tem uma entrevista que ele dá para Veja, que ele fala que o modelo dele para a candidatura à presidência da República é 2015. Era o Berlusconi. Vejam, 3 anos antes da eleição. Tá? Então já sabemos que muitas falas são feitas para chocar de propósito, para que aquilo viralize, para que vire o tema do dia, para que a gente só fale naquilo. Nossa, vocês viram o que o Marçal falou do Boulos? Não tô nem aí pro que o Marçal falou do Boulos. Não vou reproduzir aqui, não vou tocar o vídeo. Não vou fazer disso um tema do programa. Ponto. Dito isso, temos que analisar o fenômeno eleitoral. Tá aqui, ó. A gente vai ignorar que o cara chegou e, pelo que diz o Datafolha, na margem de erro, passou o Nunes, que é o prefeito. A gente vai fazer o quê? Não vai dar essa notícia? É isso que alguém acha que tem que ser feito? É claro que não. Tá aqui, ó. Nós temos 21% dos eleitores de São Paulo hoje que estão com uma tendência a votar nesse cara. Se a gente fechar o olho e abrir ele no dia 7 de outubro, às 6 horas da tarde, é capaz dele estar eleito. Não é? Então, a gente vai falar sobre isso. Cresceu, Marçal. O que é que aconteceu nas últimas semanas? Vamos lá. Eu vou dar 2 hipóteses que são 2 histórias que eu ouvi ontem, tá? De pessoas, claro, ligadas, da campanha do Nunes / do Bolsonaro. Tá bom? Não posso falar quem me falou, claro. Primeira hipótese. Surpreendeu, de fato. Surpreendeu e chegou num ponto em que tem que ser eliminado eleitoralmente. Por que isso é um problema para a campanha do Nunes, mas é um problema de longo prazo também? O bolsonarismo se enxerga como uma força hegemônica na direita. O Eduardo Bolsonaro, em um vídeo gravado ontem, falou, inclusive repetiu uma coisa que já se fala há muito tempo, né? Não existe direita no Brasil, existe só o Bolsonaro. É uma extrapolação que tem um fundo de verdade. O Bolsonaro é o grande líder da extrema-direita. Mas se o Bolsonaro morrer amanhã, vai continuar tendo extrema-direita, viu, Eduardo? Fatalmente, um dia vai acontecer, todos nós iremos, né? Então a gente vai assistir, depois que o seu pai se for,
cumprir o ciclo da vida natural, a gente vai ver que a direita e a extrema-direita continuarão. Qual é o grande medo do Jair e dos filhos? É que a herança política do Jair fique na mão de outros. Qual o problema do Pablo Marçal? Ele é já conhecido o suficiente, rico o suficiente, motivado o suficiente e louco o suficiente para capturar os votos da extrema-direita. Então, como eu falei ontem, como diz um amigo meu, né? Sempre tem um louco mais louco que os loucos, Gabriel. Né? Sabe quando você vai dar uma de louco e vai entrar numa briga e não sei o quê, quando vê aparece um cara mais louco do que você. Esse é o problema. Sabe o machão que gosta de brigar no trânsito? Baixa o vidro do carro, e aí quando vê aparece um cara mais louco. A gente tem sempre ter esse cuidado na vida, né? Vai dar um piti aí, quando vê, você deu o pulo errado, porque apareceu um mais louco do que você. O Marçal é o louco mais louco que os loucos. É isso. Ele apareceu, ele tá na praça. Tá na praça. Não surpreende. Não surpreende. Porque há muitas críticas em relação ao Bolsonaro, da própria base do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não foi o louco suficiente. Pegou muito para parte da base do Bolsonaro ele ter fugido do Brasil na hora que ele devia ter ficado aqui impedido a eleição do Lula. Tinha um anseio de parte da base bolsonarista que o Bolsonaro ficasse, não saísse do Planalto, cercasse aquilo lá de milico, de polícia, sei lá o quê, não deixasse o Lula tomar posse. Tinha um anseio que no 8 de janeiro o Bolsonaro aparecesse ali para dar gás para a galera, para impedir a continuidade do governo Lula. Tinha esse anseio. Eu vi quando eu fui cobrir as eleições, as enchentes, no Rio Grande do Sul, em cidades do interior, que eleitoralmente, segundo os dados de 2022, foram fortemente bolsonarizadas, as mesmas pessoas que 6 meses antes da enchente receberiam o Exército Brasileiro de joelhos, reverenciando os militares, naquele momento tratavam o Exército Brasileiro como traidores. Por quê? Porque não deram golpe, né? Você vai ouvir essas pessoas, elas vão falar, não era golpe, intervenção constitucional, artigo 142, não sei o que, isso é golpe. Golpe. Por que as pessoas estavam decepcionadas e até furiosas com o Exército? Porque o Exército não deu um golpe. Porque o Exército permitiu o Lula assumir. Isso é uma frustração na base bolsonarista. O que é que os eleitores do Bolsonaro, os partidos fazem isso, né? Social search que chama, né? Monitoramento de rede social. Consegue plugar vários APIs lá, várias coisinhas, bota a rodar num software. O mais famoso do Twitter até uns anos atrás era o TweetDeck, não está mais funcionando tão bem assim, mas funciona. E você mede o humor das pessoas em relação às coisas que são postadas. Então, Eduardo Bolsonaro posta um negócio detonando o Marçal, porque eles saíram todos da toca agora, né? Todo mundo ao mesmo tempo detonar o Marçal. Vão empurrar isso agora, uns 3 dias, 4 dias, depois rodar a pesquisa e ver se teve efeito, porque querem derreter o Marçal agora. Muita gente que é eleitor do Bolsonaro, se você for olhar no perfil lá, a pessoa só retuita coisa do Bolsonaro, é um mito, é a bandeirinha do Brasil, os caralho. Só isso, tá? O perfil é esse, não é a petista que foi comentar lá no post do Eduardo. Não, a pessoa ultra bolsonarizada. Pessoa que vive na bolha. A pessoa da realidade paralela. Tem um racha na base ali. Eu não voto no Nunes porque ele não fala mal do Xandão. Muita gente escreve isso. O Nunes não se posicionou em relação ao Alexandre de Moraes, não vou votar nele. Amo o mito, mas eu vou votar no Marçal. Muita gente falando isso. Não voto no Nunes porque ele já falou que não quer ir no 7 de setembro. Né? Para protestar contra a ditadura do Xandão. Não voto no Nunes, vou votar no Marçal. Então, causou um problema. Causou um problema. Hipótese número 2. Ouvi de uma pessoa qualificadíssima e que está ali colada na campanha. Na semana passada, o senhor Jair deu uma declaração ambígua, né? Ele falou o seguinte,
Não, o Nunes é o meu candidato, né? E não é o meu candidato ideal, mas é o meu candidato em São Paulo. E, ao mesmo tempo, elogiou o Marçal. Então, na semana passada, o Bolsonaro botou um pé em cada canoa. Falou, ó, eu tô com o Nunes, mesmo que eu ache ele mais ou menos, mas eu também gosto desse outro cara aqui. Então, você passou para sua base uma dupla mensagem. Qual que é a dupla mensagem? Se quiser vir no meu candidato, vem. Mas também, se quiser ir para o outro, pode ir, tá? Hipótese. O Bolsonaro fez isso de propósito. Para quê? Para pressionar o Nunes. Para quê? Ora, para tomar conta o máximo que puder da prefeitura. Esse é o jogo. Tá? Ou seja, você passa um recado para o Nunes, que o Nunes, sem a força do bolsonarismo, está em perigo. Você dá um aceno para um candidato que é um concorrente do Nunes, na mesma pista, né? Que é o Marçal. Acontece o que a gente está vendo aqui agora, o Marçal cresce, ameaça o Nunes, e aí o Nunes volta correndo para o colo do Bolsonaro, e o Bolsonaro fala, então senta aqui que agora a gente vai negociar. Eu entro na campanha, mas se você for eleito, eu quero ocupar essa secretaria, esse cargo, esse posto, isso é meu, isso é meu, isso é meu e isso é meu. Faz sentido? Ou se faz. Ou se faz sentido. Não é nem inédito isso. Não foi nem o Bolsonaro que inventou esse negócio, né? Agora, qual o problema? É arriscado. Viu, Jair? Porque o Marçal é aquele, sabe o Gabriel, quando você vai no supermercado e tem as pessoas com as comidinhas para você provar, né? É capaz das pessoas provarem, viu, Jair, o Marçal, e gostarem. Porque o Marçal é você amanhã, Jair. O Jair teve que dar uma moderada, se organizou, um monte de processo na cabeça, tá inelegível. Vai que as pessoas provaram o Marçal e não querem mais voltar. No seio bolsonarista, há uma confiança extrema de que eles estão sob controle, né? Eles controlam a situação. Eles criaram a situação e agora vão descriar. O que acontece a partir de agora? Desde ontem, tem uma blitz de fase 1 em cima do Marçal. Na semana que vem, roda a pesquisa de novo. A gente vai saber se funcionou essa estratégia daqui a 15 dias só. Mais ou menos, tá, gente? Porque tem que esperar agora, ontem, hoje, amanhã, domingo. A mensagem dos bolsonaristas detonando o Marçal vai se espalhar. O Eduardo Bolsonaro, com outras palavras, chamou o Marçal de arregão, traficante e comunista, no vídeo que ele gravou ontem, tá? Arregão, traficante e comunista. É a mensagem que o Eduardo Bolsonaro deixa no vídeo sobre o tal do Marçal. Tem que esperar uns dias para a mensagem espalhar. Tem que rodar a pesquisa de novo na semana que vem. E vai divulgar a pesquisa na outra. Então, para a gente saber se essa estratégia de desidratar o Marçal agora deu certo para beneficiar o Nunes e para botar o Nunes um pouco numa espécie de cativeiro, é uma chantagem eleitoral, né? A gente só vai saber isso daqui uns 10, 12, 15 dias. Antes disso, antes da gente saber, o PL do Bolsonaro já vai saber, porque eles fazem pesquisas e monitoram isso na rede social e com grupos focais e qualitativas e tal o tempo todo, né? Então, eles saberão antes. Vou deixar a dica aqui para a gente ter um indicativo para entender o que está acontecendo. Se na semana que vem o assunto Pablo Marçal sumir da boca dos bolsonaristas, a gente tem uma indicação de que a estratégia está funcionando e o Pablo Marçal está caindo, tá? Então, atenção no que eu estou falando aqui para vocês, ó. Antes da gente ver as novas pesquisas, para tentar entender, porque até ontem, gente, muita gente achava que o Marçal era um candidato do Bolsonaro, que dava para votar nele também. Então, talvez muito da subida do Marçal tenha a ver com a crença de muita gente que acreditava
por desinformação, inclusive, por não saber, olhava todos os candidatos e pensava, quem é o mais idiota aqui? É esse aqui. Bom, então esse aqui deve ser o candidato do idiota, né? Por associação, né? Quem é o mais louco? Ah, esse aqui. Ah, então, né? As pessoas não falam isso, as pessoas falam o cara que fala as verdades, que é autêntico, que fala na cara, que não tem medo, que não é político. É aquela bobajada toda. Então, esse então deve ser o candidato do mito. Né? Você não olha para o Nunes e pensa que o Nunes é o candidato do Bolsonaro, porque não parece, pelo jeito, né? Não parece. O Nunes parece que está sempre precisando de um antigripal, né, o Gabriel? Está sempre meio com a cabeça para baixo, né, o doutor? Está sempre meio cansado o Nunes, né? Vamos ver o que acontece. Se na semana que vem o Eduardo, o Carlos, não sei o quê, pararem de falar de Marçal, a gente tem um indicativo de que a coisa arrefeceu, pelo menos parou de subir. Se na semana que vem, quarta, quinta, sexta, entrarem outros atores em campo, e aí a gente começar a ver vídeo aí do Nicolas detonando o Marçal, da Damares, do Gustavo Gayer, do Malafaia, né? Se entrarem outros atores e gastarem o seu capital político também para bater no Marçal, temos uma indicação de que está resistindo às porradas. A ver o que acontece. Enquanto isso, quem lidera é o Boulos, né? O Boulos está liderando, Nunes e Marçal vão brigar por uma vaga no segundo turno, por enquanto a lógica é essa, entendimento inclusive interno da campanha do Nunes. Boulos já tem uma vaga no segundo turno, ninguém acredita que o Boulos vá cair. A crença deles interna, e claro, não poderia ser diferente, não me falariam outra coisa, é que o Nunes tem condições de ganhar do Boulos no segundo turno de modo até mais ou menos fácil. Né? Aí, a ver, segundo turno é daqui a 20 anos. Né? Agora, nenhuma das campanhas acredita que o Boulos não estará no segundo turno. Pelo que me disseram ontem, uma vaga já é do Boulos. A disputa agora é para saber se entre Nunes e Marçal, quem vai. Campanha do Nunes, a avaliação é que tem condição de ir, tem um problema no digital, o digital da campanha do Nunes não está funcionando. Agora começa TV, né? O Nunes vai ter aí 6 minutos e meio de TV por dia, os outros candidatos têm muito menos. A TV não decide mais campanha, mas faz diferença, né? A televisão você ter 6 minutos, né, e o outro não ter. Então a gente vai ter 10 minutos por dia de propaganda eleitoral, desses 10, 6 minutos e meio é do Nunes. Então mais da metade da propaganda de todos os candidatos é do Nunes. Então vai ajudar a bombar, né? É mais que o dobro do Boulos, que tem o segundo maior tempo de TV, e do que a soma de todos os outros candidatos. Olha aqui os tempos, né? O Nunes 6,30, o Boulos 2,22, 2,22. O Datena 35 segundos, a Tabata 30 segundos e o Marçal não tem televisão, não tem direito, né? Porque o PRTB, o partido dele, não elegeu o mínimo de deputados federais estabelecidos pela lei eleitoral. Então, é isso. Tá explicado, galera? Então, beleza. Aqui o medo, né, do Marçal, eu já falei para vocês, só para encerrar a questão. Isso aqui do Datafolha de ontem ainda, né? Aliás, hoje sai a Paraná Pesquisas. Muita gente não gosta da Paraná Pesquisas, eu não brigo com fatos, tá? A Paraná Pesquisas vem antecipando o que todos os outros dizem depois. Deu antes a questão da popularidade do Lula, deu tudo antes, né? Então, gostar ou não gostar, assim, a nossa opinião importa pouco, né? Eu tô olhando o número e trazendo para vocês aqui o que tá saindo, tá? Hoje tem Paraná Pesquisas, é a pesquisa, o instituto que o PL do Bolsonaro mais confia, inclusive contrata. Contrata para pesquisas internas. A Paraná. Tá? Vamos lá. Onde o Marçal mais avançou, então? Nos bolsonaristas, né? Em agosto, olha aqui, ó, no iniciozinho de agosto, 25% dos bolsonaristas tinham intenção de votar no Marçal. Agora são 46%. Tem mais gente, né? E o Nunes encolheu. 37 dos bolsonaristas iam votar no Nunes em agosto, no começo de agosto, e agora 26. O Marçal tem quase o dobro da intenção de voto de quem votou no Bolsonaro em 2022 e hoje se diz bolsonarista do que o Nunes.
né? O mesmo movimento aconteceu com os eleitores do Tarcísio. Olha só, quem votou no Tarcísio em 2022, hoje, 41% das pessoas que votaram no Tarcísio dizem que vão votar no Marçal. No Nunes é só 28%. Então, essa equação aqui que a campanha do Nunes vai ter que resolver nas próximas semanas. Se resolver, vai para o segundo turno. Tem mais intenção, tem mais memória do eleitor, é prefeito, vai ter mais tempo de televisão e tal. Mas vai ter que resolver. Se foi uma crise incidental ou criada de propósito pelo Bolsonaro, a ver se consegue reduzir danos. É aquela coisa, né? Talvez a pessoa comeu queijinho no supermercado lá e vai trocar de marca, viu, Jair? Cuidado, né? O Jair tem a tendência a achar que só a mãe dele que fez filho esperto, né, o Gabriel? Ele acha, né? Eles acham, né? Os Bolsonaro, eles acham que só eles fazem filho esperto. As mães dos outros, ninguém faz filho esperto. Cuidado, doutor. É perigoso. Se for essa estratégia mesmo, olha, fica entre a genialidade e a suprema burrice. Atenção. Mas talvez funcione, né? Aí vai o Nunes, se reelege, a gente vai ver o pagamento depois, né? Quantas secretarias vão ter, cargo estratégico aqui, ali, né?